Bom dia! Bom dia, Instagram! Bom dia, pessoal! Vamos lá para mais um momento super especial para nossa live por uma psicologia escolar prática, por uma psicologia escolar de excelência, para que a gente realmente possa aprender mais, crescer juntos e fazer a diferença nas instituições escolares. Então vamos lá. Aqui com o meu café, adoro tomar esse café com vocês nas quintas-feiras, é sempre um momento muito agradável, muito bom. Muito feliz de estar aqui. A minha internet hoje não está das melhores, vamos ver como que vai ser essa transmissão aqui. A gente está tendo algum probleminha, mas vamos lá, né? A Bruna chegando por aqui, seja bem-vinda, Bruna. Para quem está chegando agora, Paulo também sempre por aqui, muito bem-vindo, Paulo. Para quem está chegando agora, para quem está conhecendo a Vínculos pela primeira vez, nós tivemos muitas pessoas que passaram a nos seguir recentemente, né? Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui comigo. A Vínculos é uma empresa de psicologia escolar que tem como objetivo ajudar os profissionais que estão na área de psicologia escolar a se desenvolverem, a crescerem, a aprenderem mais sobre a psicologia escolar, com o objetivo mesmo da gente fazer uma psicologia escolar de verdade, de ter informações que são reais e são práticas, de realmente, para que a gente possa realmente fazer diferença nas nossas instituições. Eu sou perdidamente apaixonada pela psicologia escolar e adoro dividir tudo isso com vocês. Na Vínculos a gente também oferece supervisão, mentoria e aqui pelo Insta muito conteúdo gratuito para estar ajudando vocês a atuarem nessa área. Loriane também, Franciele. Muito bom, pessoal, muito bom ter vocês aqui. Vamos só aguardar um minutinho, né, para as pessoas entrarem. Já tomaram o seu café da manhã? Vamos lá então para o nosso cafezinho. O tema da nossa live de hoje. Bom dia, Fran, querida. O tema da nossa live de hoje é atendimento de alunos com autismo. Eu quero estar dividindo com vocês um pouquinho, né, algumas reflexões sobre a questão do diagnóstico, que por mais que já esteja bastante em voga hoje, a gente ainda tem muitas dúvidas, muitas questões. Quero também falar com vocês hoje a respeito de comportamentos agressivos, que eu percebo que é a nossa maior dificuldade, né, de como lidar com as questões comportamentais e aí, né, no extremo aí, pensar como que a gente pode ajudar a criança e ajudar o professor também a lidar com esses comportamentos agressivos. Quero refletir com vocês sobre o papel de cada pessoa envolvida, né, sobre o psicólogo escolar, o professor, o profissional de apoio, né, o que cada um precisa fazer com esses alunos, qual que é a responsabilidade de cada um e algumas ideias assim de estratégias de adaptação curricular. Claro que não dá pra gente expandir muito numa live de 30 minutos, de 40 minutos, mas vamos ver assim o que a gente consegue realizar nesse período, né? E sempre a gente tem mais conteúdo aqui para vocês também. Então vamos lá, né? Em respeito a todos que estão presentes, a gente sempre dá esses 5 minutinhos, que é o nosso minutinho da música, o nosso minutinho de boas-vindas, mas vamos lá começar com o nosso conteúdo. Deixa eu abrir aqui a minha... Débora, prima querida, seja bem-vinda também. Gabriela, seja bem-vinda. Vamos lá começar então com o nosso conteúdo. Bom, então, para quem já estava aqui na Vínculos, né, deve ter visto que no Dia Mundial do Autismo eu publiquei um vídeo de uma conversa com o meu filho. Então, meu filho se chama Davi, ele tem 12 anos hoje, o Davi também tem autismo, né? Nós descobrimos o autismo dele com 8 anos, justamente por uma dificuldade de relacionamento,
na escola e a gente avaliou que era por um motivo, e quando fomos, né, buscar uma psicoterapia, encontramos uma profissional excelente. Sirlene, bem-vinda também, sempre por aqui, né? Quando nós buscamos uma profissional para fazer o acompanhamento dele, né, eu e o pai dele, a gente julgava que era por um motivo as dificuldades, e aí descobrimos, porque essa profissional era muito competente, ela sugeriu um encaminhamento para o neuro, uma neuro também muito competente em Curitiba, e aí a neuro diagnosticou a questão do autismo, né? E aí, por que eu fiz essa contextualização? Porque daí no dia, como o Davi ele tem uma consciência muito clara das dificuldades dele, então desde 9 anos para 10 anos eu já trabalho com ele sobre o que é o autismo, que é uma dificuldade dele, para que ele entenda por que ele é dessa forma e para que ele busque estratégias de como lidar com as dificuldades que ele tem. E aí eu perguntei para ele, falei, filho, né, amanhã é Dia Mundial do Autismo, de conscientização sobre o autismo, e eu gostaria de gravar um vídeo, você quer participar? O que você acha? E ele falou que sim, que ele gostaria, né? E aí ele não quis ensaiar comigo, né? Ele não quis fazer um ensaio ali do vídeo, foi muito ao vivo na hora. E aí ficou maravilhoso. Então, se você não assistiu o vídeo, vai lá aqui no feed do Instagram, que tem lá o vídeo da definição. E eu perguntei para o Davi, falei, filho, o que é o autismo? E aí ele falou assim, eu diria que o autismo, ele é uma coisinha a mais do corpo humano, sabe? E eu achei lindo a definição dele, porque traz muito do que eu acredito sobre o autismo. Eu não gosto da palavra transtorno, eu não gosto da palavra doença, até por conviver com isso dentro de casa todos os dias. Para mim, o autismo, na verdade, é um presente, é uma característica que torna as pessoas muito mais humanas, muito mais sensíveis, muito mais verdadeiras, né? Nessa questão da compreensão do mundo e na forma como ele se coloca, eles são muito mais verdadeiros mesmo, não tem outra palavra, em tudo que eles fazem. Mas se a gente for olhar então, né, em termos de diagnóstico, tem um autor também, que é o Rodrigo Tramonte, que ele escreve livros, e ele tem um livro que chama O Lado Engraçado do Autismo, O Lado Bom do Autismo, não me lembro agora o nome, mas nesse livro, o Rodrigo, ele que também é autista, ele faz uma história em quadrinhos falando sobre isso. E aí depois eu vou colocar o nome do livro na descrição do vídeo, tá? Para vocês acessarem, né? Que eu não tô com ele aqui em mãos agora, mas eu coloco lá na descrição. Então, o autista, ele é uma pessoa igualzinha a mim ou a você, com a diferença de que ele tem algumas dificuldades que atingem basicamente 3 esferas, né? Então, a parte da comunicação, do comportamento e da socialização. Né? Então, o que é a dificuldade de comunicação do autismo? É a forma como ele recebe, como ele envia as mensagens. Então, na questão da fala, na audição, na leitura escrita, na compreensão daquilo que é falado e daquilo que é escrito. Trocando em miúdos, assim, trazendo para a prática, o autista ele tem uma leitura e uma compreensão do mundo de uma forma extremamente literal. Então, eles têm dificuldade de compreender o contexto, têm dificuldade de compreender metáfora, têm dificuldade de compreender mensagens subliminares, né? Então, eles não têm muito essa percepção e isso interfere na comunicação. Claro que em casos mais graves a gente vai ter um atraso na fala. O Davi, por exemplo, ele não teve atraso na fala, mas ele sempre teve a fala muito adulta. Desde muito pequeno, o jeitinho de falar dele era muito metódico, muito adulto. A escrita, a fala das palavras sempre muito correto, muito adequado. Então, eles têm uma característica de linguagem que é diferente das outras pessoas. E mesmo naqueles que não falam, o que a gente observa é que quando eles começam a falar, mesmo naqueles que têm um atraso na fala, o que a gente observa é que quando eles soltam alguma palavra, quando eles começam a falar, essa fala ela vem muito correta, muito adequada, conjugação de verbos e junto com essa fala rebuscada, né? Eu gosto de falar que eles têm uma fala muito rebuscada e muito adulta. Tem também essa dificuldade de compreensão da leitura do contexto e da compreensão daquilo que é subliminar, de metáfora,
Enfim, daquilo que está nas entrelinhas, né? Então, figuras de linguagem, por exemplo, é uma coisa que vai ser muito difícil para eles compreender e alguns permanecem com essas dificuldades ao longo de toda a vida. As dificuldades relacionadas ao comportamento é como ele trata as pessoas ao seu redor e como ele resolve os seus problemas no dia a dia. Então, o autista ele tem uma dificuldade de se relacionar com as pessoas à sua volta da mesma faixa etária em especial, porque eles têm interesses diferenciados, porque eles têm formas de pensar diferentes, porque eles têm geralmente um hiperfoco, alguma coisa que eles fixam e eles querem falar só sobre aquilo, então acaba tendo um conflito de interesses, principalmente se a gente pensar em criança. Então eles não têm aquela naturalidade do ser criança, não tem aquela flexibilidade, tem dificuldade do compartilhar, do brincar junto, de entender que se não deu certo de um jeito, né, na resolução de problemas, se não deu certo de um jeito, eu posso buscar uma outra estratégia. Então, eles têm uma forma fixa de pensamento e eles querem lidar com as pessoas a partir dessa forma e eles não conseguem. O Rodrigo Tramonte também, eu assisti um TED dele recentemente, no qual ele fala que ele tinha dificuldade de se aproximar das pessoas quando ele era criança. E aí ele buscou uma estratégia, ele até fala assim que o autista ele parece que é ilhado, porque ele não consegue se comunicar com as pessoas, com as outras ilhas e tudo mais. E com o próprio continente, né? E aí a estratégia que ele usou para se comunicar com as pessoas foi através do desenho, né? E aí o desenho era como se fosse a ponte, o barco que fazia com que as pessoas viessem até eles. E ele começou a desenhar caricaturas, porque era a forma que ele encontrava de fazer com que transformar as pessoas em desenhos. E aí assim ele podia se comunicar melhor com as pessoas. Então ele tem uma história muito bonita, quem quiser conhecer também, vou colocar ali o nome e o link na descrição para vocês. E a outra dificuldade é na esfera da socialização, então como ele se comunica, como se comporta na sociedade, que envolve mesmo essa interação social. A Sirlene colocou, né, seu mundo é em torno do fechamento. Então, Sirlene, é e não é, porque na verdade eles são isolados em si, eles são voltados para si mesmo, mas eles têm um desejo muito grande de interação. Eles têm um desejo muito grande de estar com o outro, só que eles não sabem como fazer. E aí por isso que eles precisam de auxílio, de psicoterapia, de ferramentas para esse contato, porque eles não conseguem. É como se eles estivessem num país em que todo mundo falasse outra língua e ele não consegue se comunicar daquela língua que as pessoas falam. É mais ou menos nesse sentido a dificuldade, não é que eles não querem a interação. E o Davi até, ele fala isso para mim, né, de uma forma muito clara. Ele fala assim, eu tô tentando me enturmar, eu tô tentando interagir. Aí às vezes ele fala assim, nossa, parece que sobre a escola, por exemplo, né? Às vezes ele fala assim, nossa, parece que eles são pessoas de outro planeta. Parece que eles estão em outro lugar que eu não conheço. Então ele tem uma clareza muito grande disso, dessa dificuldade de interagir, e ele busca estratégias para estar interagindo, né? Então, se a gente for falar isso mesmo, Sirlene, a gente estimula, eles querem, mas eles não sabem como. Então, o nosso papel é dar esses caminhos para eles, né? Ajudar eles a como interagir com as pessoas. Isso acontece muito através da terapia. Então, o transtorno do espectro autista, se a gente for lá no DSM, o que está escrito, então, né? Os déficits persistentes na comunicação, interação social em vários contextos, esses padrões restritos e repetitivos de comportamento, né? Eles têm um jeito de ser muito quadradinho, então eles gostam de fazer as coisas sempre da mesma forma, gostam de comer sempre as mesmas coisas, têm uma dificuldade de experimentar coisas novas e uma dificuldade de pensar diferente daquilo que eles vêm fazendo sempre. A Lu colocou aqui, né, se puder deixar salva, com certeza vai ficar salva, né, fica tranquila, vai estar salva aqui para vocês poderem acessar. E os sintomas, né, dos déficits na comunicação e interação e nos padrões restritos de comportamento, eles têm que ser persistentes, né, têm que estar presentes desde o início da infância e de alguma forma limitar ou prejudicar o funcionamento diário, que daí a gente pensa em níveis, né, se prejudica pouco a minha interação e o funcionamento no dia a dia, eu tenho um nível leve, um nível que não é grave. Se eu tenho um prejuízo muito grande, aí eu tenho um
nível mais severo, né? Uma dificuldade maior aí. Os déficits, então, na comunicação e na interação, como é que eles se refletem no dia a dia? Então, alteração no contato visual, déficit na compreensão e no uso de gesto, dificuldade para responder de uma forma esperada a uma interação social. Então, se às vezes alguém cumprimenta, ele não sabe muito bem como corresponder, isso gera uma dificuldade, né, que atrapalha essa interação. Alteração na expressão das emoções, então, em geral, eles têm... A forma de expressão deles é diferenciada. Então, aí trazendo, por exemplo, para o Davi, né? Quando os meus avós faleceram, ele tinha uma ligação muito forte com os meus avós, mas ele não chorava. Até se vocês assistirem um filme também, o Mad Max, ele fala, eu não consigo chorar como as outras pessoas, eu até tento, me esforço, mas não quer dizer que eu não estou triste. Então, eles ficam tristes, mas eles não conseguem chorar, que é a expressão esperada dentro de uma situação assim. E aí ele ajudava e consolava todo mundo, né, naquele momento ali difícil para nós, de velório e tal, mas ele não conseguia ter essa expressão. E às vezes comigo também, se eu assisto alguma coisa, até nesse dia mesmo, né, nesse dia que eu gravei o vídeo com ele, eu me emocionei muito quando ele falou de que vocês são especiais, né? Mesmo que o mundo julgue vocês, mesmo que as pessoas te excluam da sociedade, quero que vocês saibam que vocês são especiais. Eu engoli seco, né? E quase chorei. E ele olhou pra mim e falou: tá tudo bem? Você tá bem? Porque o chorar de emoção pra ele é uma coisa que não faz sentido. Para os autistas, o chorar de emoção não tem muito sentido. Então, o choro é porque eu estou triste. Nesse sentido que é uma rigidez de pensamento e na leitura de mundo, né? Tem uma dificuldade para desenvolver e manter relacionamentos, não tem muito interesse nos seus pares, então esse interesse pelos pares, o desejo de estar com o outro, ele surge muito mais por uma necessidade social do que por uma necessidade dele. Ele fica muito bem sozinho, mas ele gosta de estar próximo das pessoas, não necessariamente de interagir com elas, mas de estar próximo delas. E dificuldade de ajustar o comportamento para se adequar em contextos diversos. Então, se muda de um contexto para outro, ele tem dificuldade de se adequar. Aí, por exemplo, vestimenta, né? Então, se ele sempre gosta de usar chinelo, e aí de repente ele vai para uma festa de casamento, ele vai achar, poxa, mas se eu me sinto confortável de chinelo, por que eu não posso ir de chinelo? Né? Então tem essa dificuldade também de se adequar ao contexto onde eu estou indo. E aí eu dei o exemplo aqui da vestimenta, mas vale para absolutamente tudo, vale para conversa, comunicação, tipo de roupa, enfim, né? Os padrões restritos e repetitivos de comportamento, né? Então eles têm uma coisa que chama muita atenção na criança pequena, falar, ele gosta muito de colocar os brinquedos em ordem, de fazer uma fila, de alinhar objetos, né? Então isso é característico. E aí tem aquele conceito também de girar objetos que hoje eu vejo muito menos, né? Eu acho que é mais em casos mais graves e tudo mais, mas eu não vejo mais tanto esse comportamento hoje na prática. Apresentar movimentos repetitivos, né? Reproduzir palavras exaustivamente, ecolalia. Então, a ecolalia ela acontece tanto quando eles estão nervosos, ansiosos, quanto quando eles estão muito felizes. Então, é difícil a gente dizer que é necessariamente por um sentimento ruim. Uma forte adesão a rotinas, né? E eles geralmente sofrem muito quando alguma coisa sai da rotina, daquilo que é esperado para eles. Tem padrões rígidos de pensamento, como a gente já comentou, né? Aqui também. Interesses fixos e altamente restritos. Então, o Davi, por exemplo, quando ele era pequenininho, o hiperfoco dele, que a gente chama, era dinossauro, era trens. Então, tudo ele gostava de trens, os brinquedos eram trens, ele fazia trem de massinha, ele usava os controles remotos da casa para fazer de trens, então tudo era sobre trem, inclusive os desenhos que ele fazia, o que ele falava, o que ele gostava de assistir. Hoje já é mais nos dinossauros. Só que hoje, até como ele está há muito tempo em terapia, ele consegue flexibilizar um pouco mais e trazer outros assuntos. Mas se a gente começar a conversar com ele sobre dinossauro, ele entra fixo naquela ideia e fala de um jeito que se torna cansativo, se torna exaustivo para quem está ouvindo, para outras pessoas que estão à volta. Imaginem o quanto que isso prejudica a interação dele com outras crianças, né? Ele quer falar só sobre aquilo. Então, mesmo para mim, que sou mãe dele, é difícil estar sempre conversando sobre o mesmo assunto. E aí sempre eu procuro falar para ele, filho,
Eu sei que você gosta muito, mas para a mamãe não é tão interessante. Então agora vamos assistir outra coisa, vamos ver outra coisa. Então eu vou trazendo ele para a realidade aos poucos para ele entender essa necessidade de flexibilizar. E em alguns momentos ele fica frustrado, mas ele sempre entende, fala não, tudo bem. E aí ele consegue mudar e a gente trabalha sobre outros assuntos e assiste outras coisas. E eles têm, assim, também uma dificuldade que é de comportamento, que é a questão sensorial. Então, eles têm uma reação muito aumentada ou diminuída a estímulos sensoriais. O Davi, por exemplo, tem uma sensibilidade auditiva muito grande, né? Então, ele tem dificuldade de lidar com sons altos, mas às vezes, se é alguma coisa do interesse, alguma música que ele gosta, ele também aumenta o som. Então, é difícil a gente entender, difícil não, eu quero dizer que não é só uma questão auditiva física, né, de audição, de que machuca o ouvido, é uma questão mesmo de seletividade. E aí tem crianças que têm dificuldade com texturas, têm dificuldade inclusive na alimentação, é mais seletiva, e tem dificuldade com tato, né, tem muitas pessoas com autismo que às vezes têm dificuldade desse contato físico, do tato. Às vezes tem dificuldade com o sutil, mas com aquele abraço apertado, mais firme, eles gostam por causa da sensação de acolhimento. Então, a gente precisa entender e conhecer cada criança para saber como lidar. Sirlene, nomear as ações como assim? Daquilo que a gente está fazendo, por exemplo, em sala de aula? Só me esclarece um pouquinho aqui a tua pergunta, que não ficou muito claro para mim. Mas assim, talvez vou responder, se for isso, aí você me dá um ok. É importante para o autista que a gente delimite uma rotina muito clara e que a gente sempre vá antecipando para ele, dizendo para ele o que vai acontecer, né? Então, olha, agora, por exemplo, na escola, né? Agora nós vamos fazer a roda de conversa, depois nós vamos estudar português, vamos fazer atividade de português, depois nós vamos ter um intervalo, vamos fazer o nosso lanche, depois vamos descer para o intervalo, depois nós vamos ter educação física, artes. Então, quando a gente antecipa para ele, né, nomeia para ele tudo que vai acontecer de forma antecipada, isso ajuda muito nessa organização e na previsão, justamente por ele ter essa ligação muito forte com rotinas, né? Então, estabelecer uma rotina e antecipar para esse aluno ajuda que ele fique menos ansioso diante daquilo que vai acontecer. Era isso? Se não for, me sinaliza aqui que a gente vai revendo. Então, no transtorno do espectro autista, a gente também tem comprometimento de uma ou mais funções executivas, né? Que é a dificuldade para começar e terminar uma atividade, dificuldade de organização e planejamento para resolver um problema, limitação na tomada de decisão, né? Isso gera muita ansiedade. Então, quando eles têm assim, por exemplo, se eu falo para o Davi, você quer fazer isso agora ou você quer fazer depois? Ele tem uma dificuldade imensa em responder para mim, né? Para coisas mais simples do dia a dia ele está acostumado, mas se é alguma coisa nova, ou até mesmo assim, o Davi tem uma necessidade muito grande de corresponder às expectativas, né? Ele é muito educado, muito bonzinho e ele gosta de ser assim. E aí ele tem uma dificuldade quando eu falo assim, tá, você não quer fazer tarefa agora, ou se eu falo assim, vamos sair, ele não gosta de sair, né? Ele é mais de ficar em casa. E aí, até por conta do estímulo sensorial, muitas pessoas tal, ele tem muita dificuldade. Então, quando eu falo pra ele, olha, eu queria sair pra comer um lanche, vamos comigo? Você quer ir? E aí ele quer dizer que não, mas ele não quer me desagradar. Então aí ele fica nesse impasse e ele demora um monte e chega a gerar uma certa ansiedade, até angústia, para ele poder me dizer que ele não quer, né? Quando ele não quer realmente. Então é nesse sentido essa dificuldade de tomada de decisão e a ansiedade que gera. E uma falta de flexibilidade para perceber diferentes perspectivas. Então ele poderia falar, por exemplo, mamãe, hoje eu não quero ir, mas vamos amanhã? Porque daí ele tem um tempo para se preparar para esse evento, que é o sair de casa, né? Então ele não consegue pensar em alternativas eles têm dificuldade, né, de pensar em alternativas diferentes para uma situação, para um determinado problema. Então isso acaba trazendo essa rigidez de pensamento, acaba interferindo muito. Exatamente. Então, o perfil aqui, escola com psicologia, né, tem dificuldade em perceber o que seria autismo nível 1 de outros problemas de interação social que não configuram transtorno.
Exatamente. Vamos falar um pouquinho disso aqui então, né? Desse diagnóstico diferencial. O que a gente tem observado? Tem acontecido um aumento muito grande no diagnóstico de autismo. Isso é um fato, né? Se vocês todos aqui já trabalham em escola, só me falam é isso mesmo, porque a gente está observando um número assim gigantesco de alunos com hipótese diagnóstica de autismo. Por que está acontecendo esse aumento? Nós acreditamos, né, aqui na Vínculos, nos lugares que eu trabalhei, os profissionais com quem eu converso, tá havendo uma expansão muito grande dos critérios diagnósticos, então hoje a gente tem muito mais clareza sobre o que é o autismo e quais as características, então isso em si já traz um aumento do número de diagnósticos. A maior conscientização em relação ao transtorno, então antes a gente tinha muitos pais que não assumiam, que não admitiam, que não queriam entender e concordar que o filho pudesse ter algum problema, e hoje como tem essa conscientização, o próprio Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a questão de respeito, então as pessoas estão começando a falar, não, é verdade, ele tem mesmo, e aí eu incluo nisso a garantia de direitos, então desde 2012 existe uma lei de proteção da pessoa com transtorno de espectro autista, que também, de certa forma, empoderou e favoreceu muito para que essas pessoas se manifestassem e dissessem, meu filho tem essa dificuldade e ele tem esse direito. Então hoje a gente vê movimentos significativos na busca por tudo isso, né, por esse lugar, e que faz com que a gente tenha também esse aumento no número diagnóstico. E existe também um aumento real, a Nath também está colocando aqui, né, que tem um aumento muito mesmo e que estão buscando mais cedo. Então existe um aumento real sim na frequência, que a gente também está observando, porque mesmo que antes tinha outras dificuldades, nós que estamos na prática, eu que estou na psicologia escolar há 16 anos, eu posso garantir para vocês com toda certeza que a gente tem um aumento real do número de casos também, que a gente não sabe quais são as causas. A pesquisa para mim que faz mais sentido, que também a gente não tem uma certeza se é verdadeira, né? Tem a ver com a questão dos agrotóxicos, nas mudanças na alimentação, e daí envolve desde a gestação até o próprio desenvolvimento como um todo, né? Então, mas o fato é que a gente não tem uma causa definida para o número pelo aumento do número de diagnósticos. Porém, uma coisa que é muito importante a gente considerar nesse momento é a questão da pandemia. Então, assim, eu tenho tido muito diagnóstico na educação infantil e todos os meus psicólogos que estão em mentoria comigo, supervisão comigo, eles têm falado a mesma coisa. Só que essas hipóteses diagnósticas vêm de crianças que estão com atraso na fala e que estão com dificuldade de relacionamento, que entram sim, quando a gente olha lá, né, nas esferas que o autismo traz dificuldades, inclui comunicação e interação social. E padrões restritos de comportamento, que eu traduziria isso no ambiente escolar como a dificuldade que eles estão tendo de adaptação, né, de sair desse ambiente de casa e ficar na escola. Então eu tenho ali crianças que estão preenchendo os 3 critérios diagnósticos para o autismo, porém crianças que vêm de um período de pandemia onde a gente não tinha interação social, essas crianças não saíam para brincar, justamente por conta dos cuidados, do isolamento social, das regras de isolamento. A gente tinha crianças interagindo com adultos o tempo todo com máscara, então você imagina para uma criança que está aprendendo a falar, e aí ela fazendo uso da máscara. Quanto que isso prejudica na aquisição da fala, da linguagem e consequentemente vai interferir lá também na escrita, e a gente tem essa dificuldade de sair de casa, só que vem de um período de ficar na escola, que vem de um período onde as crianças estavam só em casa, onde os pais tinham medo de com quem essa criança pode interagir ou não. Então vocês conseguem perceber que esses 3 critérios diagnósticos do autismo hoje podem ser uma consequência da pandemia? Então, o que eu tenho orientado muito para as famílias e feito essa reflexão também com os professores, porque os professores vêm ansiosos para nós, né? Dizer, olha, eu acho que esse aluno tem autismo, eu acho que esse aluno está com uma dificuldade e tudo mais. Então, 2 coisas que eu tenho refletido com eles, professores e famílias. Primeiro, esse aluno precisa ser estimulado. Depois que ele for estimulado por um período, se mesmo assim as dificuldades persistirem, aí a gente vai levantar uma hipótese diagnóstica.
E estímulo, gente, não é uma coisa de 2 meses, 3 meses. A gente começou as aulas ali em fevereiro. Tem gente que acha que agora, em abril, a criança já tinha que estar solta, já tinha que adquirir a linguagem e tudo mais. Mas não, a gente precisa considerar que a gente começou o ano ainda com critérios de isolamento, de uso de máscara, que agora que está caindo por terra. Então, assim, considerando tudo isso, 3 meses não é suficiente de estímulo para uma criança para ela superar essas dificuldades, né? O que eu tenho conversado com as famílias é para a gente rever lá no segundo semestre, mais ao final do ano, para que a gente veja se a dificuldade permanece ou não e aí sim levantar uma hipótese. E o segundo aspecto, para os professores, né? E aí eu sempre faço esse paralelo com a família também. Independente se a criança tem um diagnóstico ou não, eu preciso trabalhar com a dificuldade dela. Então, na prática, o diagnóstico é irrelevante para nós, principalmente na educação infantil. Me digam se vocês concordam com isso e eu vou explicar por quê. Porque se o aluno está com dificuldade na fala, eu vou estimular a fala. Se o aluno está com dificuldade na interação social, eu vou estimular a interação social. Se o aluno está com dificuldade de adaptação, eu vou propor estratégias para que ele se sinta mais tranquilo, seguro e confiante para arriscar, para fazer as atividades, para estar na sala de aula. Eu vou estabelecer uma rotina bem delimitada. Então, assim, o fato de eu ter um diagnóstico e não ter um diagnóstico não muda em nada a minha responsabilidade enquanto escola de trabalhar com as dificuldades desse aluno. E trazendo essa mesma reflexão para a família. O fato de eu ter ou não uma dificuldade diagnóstica não significa que eu não preciso buscar ajuda para o meu filho. Então, se uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos ainda está com dificuldade na fala, essa família pode e deve, na minha opinião, buscar um auxílio de uma fono, porque isso vai alavancar o processo de aprendizagem dele, vai alavancar o desenvolvimento da fala, que é uma base para o processo de alfabetização que vai acontecer lá na frente, percebem? Então, na realidade, o diagnóstico, ele importa, claro, mas ele não importa tanto assim, porque eu não preciso esperar chegar um laudo na escola para eu propor estratégias diferenciadas para esse aluno. E a lei é muito clara com relação a isso também, né? Faz muito tempo que na educação inclusiva a gente trabalha com isso, de que o laudo é importante, o diagnóstico é importante sim, mas eu não preciso e nem posso ficar esperando esse laudo diagnóstico para fazer as adaptações que o aluno precisa. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Tá fazendo sentido? Tem lógica? Vocês concordam com essa colocação? Me digam aqui a opinião de vocês sobre isso. E aí, quero então fazer uma reflexão aqui muito importante, em especial sobre os comportamentos agressivos. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui, né? Primeiro, diagnóstico diferencial, né? Então, é muito difícil diferenciar o que é um autismo de um aluno, por exemplo, com quadro de esquizofrenia, em que também vai ter o isolamento social e pensamento mais concreto, de um quadro realmente de falta de estimulação, que vem como consequência de toda essa pandemia, um quadro de altas habilidades, também vai ter padrões mais restritos, dificuldade na interação e algumas outras características, e quadros de e transtornos ansiosos, né? Assim, quando a criança tem também um quadro de ansiedade, às vezes ela vai ter também uma resistência, vai ter uma rigidez maior, uma necessidade de rotina, então é muito difícil a gente diferenciar. Mais um motivo pelo qual a gente precisa trabalhar com a dificuldade que a criança está apresentando no momento, independente de eu ter laudo, de eu ter diagnóstico ou não, né? E aí, outro ponto que eu gosto sempre de destacar é as potencialidades da pessoa com autismo, né? Isso o Davi traz com muita propriedade também quando ele fala. Eu postei só um pedacinho do vídeo para vocês, mas o Davi também comenta, assim, que às vezes a pessoa com autismo, ela se destaca muito em alguma área, né? Então, eles têm uma capacidade de concentração muito grande, uma memória excelente, né? Geralmente, assim, grande parte deles, eu não posso dizer que todos, mas porque tem muitos que ainda estão em avaliação, mas grande parte dos alunos que eu acompanho, eles têm uma capacidade de memória muito grande, muito boa. Eles têm uma habilidade visual também muito boa, uma memória visual muito boa, que isso também ajuda a gente no processo de flexibilização, de adaptações curriculares.
tem uma facilidade de entender regras, parâmetros, sequências, né? Então, quando você trabalha rotina e regras, esses alunos têm uma tendência de seguir com muito mais facilidade. Até um ponto importante, assim, um ponto interessante que eu visualizei na pandemia é de que eles se adaptaram muito bem ao ensino remoto, porque estar em casa, né, na segurança do lar, sem aquela interação toda dos alunos, com os telefones mudos e tudo mais, fez com que eles se sentissem mais confortáveis. E como eles têm uma tendência em seguir regras, então muitos alunos com autismo se deram bem ali no ensino remoto, lógico, né, não na educação infantil, mas pensando em Fundamental 2 e médio, eles foram bem, se deram bem por conta de estar em casa e de saber que eu preciso assistir a aula até o final, de saber que a regra é essa, que eu tenho que seguir os comandos e tudo mais. Em geral, assim, muitos deles têm habilidades em matemática, informática, música, artes visuais, e eu tenho observado também de uma forma bem marcada o interesse em línguas e a facilidade em aprender línguas estrangeiras, que era um mito que a gente tinha antigamente, né, de que o autista teria essa dificuldade, e hoje eu vejo que não, que eles têm uma facilidade também. E a habilidade de decodificar símbolos, né, letras, palavras, numerais. Então, em geral, às vezes tem uma dificuldade na aprendizagem, mas quando eles aprendem, essa aprendizagem ela acontece de uma forma rápida. E a gente precisa, para trabalhar com o aluno, identificar o potencial, porque aquilo que ele tem de potencial vai suprir ou vai ajudar ele a superar um pouco das dificuldades que ele tem. E aí, falando então, né, finalmente dos comportamentos agressivos, né? Então, eu acho que a dificuldade maior de lidar com alunos com autismo é quando a gente tem comportamentos agressivos, porque a gente precisa cuidar da nossa equipe, né? Precisa proteger os professores. Eu costumo dizer que ninguém vai trabalhar para apanhar, né? Então a gente precisa estar cuidando dos nossos professores, precisa estar ajudando também esse aluno a se regular. É muito difícil distinguir o que é uma birra, o que é um comportamento inadequado, uma questão de falta de limite, indisciplina, do que é uma situação de crise de fato, né? Então, em geral, quando a gente tem uma crise, a gente tem comportamentos mais intensos, desproporcionais, e a gente tem uma não aceitação das regras e dos limites, né? O que a gente precisa trabalhar nesses momentos? Então, é sempre assim. Numa situação de agressividade em sala, por exemplo, que o aluno fica agitado e se torna às vezes agressivo. É a contenção, né? E aí é importante que você busque orientações de como fazer essa contenção física de uma forma sem machucar o aluno e sem se machucar também, né? Sempre por trás e sempre assim, pessoal, contenção física é muito feio de assistir, né? É uma cena que não é bonita, não é agradável para ninguém. E em geral dá uma sensação de que a gente vai machucar a criança, de que a gente de alguma forma tá punindo ela, mas não, a gente precisa sempre chegar com muita firmeza, mas ao mesmo tempo com muito afeto e dizendo para a criança, né, no ouvido dela: fica tranquilo, eu tô aqui com você, eu vou te ajudar a se acalmar, vai dar tudo certo, sempre com palavras positivas, com tom de voz firme. É importante retirar essa criança do ambiente, porque estar agressivo, a agressividade não é uma coisa que eles gostam, ninguém gosta, né, de ser agressivo. Se eu estou agressivo, necessariamente eu estou num quadro de desregulação. Então, se eu estou perante o grupo, eu me sinto exposto, eu me sinto ali o centro das atenções. Isso é ruim para o aluno, né? Para qualquer pessoa numa situação assim. Então, o ideal é que a gente retire esse aluno do ambiente, ajude ele a se acalmar um pouco através desse afeto, dessa contenção física corporal mesmo, que a gente utilize palavras de incentivo, de apoio e principalmente que tragam segurança para essa criança, com muito amor, com muito afeto, mas com muita firmeza também. E aí, no momento que ele está tranquilo, que ele começa a se tranquilizar, a gente faz esse soltar desse aluno e aí sempre assim, né, trazer o rosto dele para o seu olhar, para ir treinando também esse olhar nos olhos, que é uma dificuldade para muitos deles, e aí dizendo para ele: olha, eu percebi que você ficou nervoso, é normal a gente ficar nervoso quando acontece essa situação, né, que pode ser uma negação, pode ser uma coisa que ele quer, ou então às vezes a gente não sabe o motivo da crise, né? Às vezes é uma coisa imperceptível para nós. E aí nesse momento que ele está tranquilo, você pode investigar, né?
Falou, eu percebi que você ficou nervoso, que você estava bravo, que você estava triste, o que você queria, ou então, eu percebi que você estava nervoso porque você não queria fazer atividade. Tá tudo bem, ficar nervoso é normal, mas quando você ficar nervoso, você pode pedir ajuda da prof, você pode dizer para a prof que você não quer, você pode utilizar outras estratégias comportamentais para conseguir aquilo que você quer. Então, primeiro acalmar-se, depois identificar o sentimento, a emoção, identificar o comportamento inadequado e modular esse comportamento, dando um novo modelo para ele. Você pode até utilizar, assim, frases que ele poderia falar e fazer um treino naquele momento. Funciona muito com o autista se você der um modelo e treinar. Então, vamos treinar? Então, como é que você fala para a professora? Prof, preciso de ajuda, repete. E aí traz essa modelação de comportamento, que é o que acontece em muitos treinos, né? Quando a gente fala no programa ABA, no programa Denver, então eles trabalham muito com essa ideia da modelagem do comportamento mais adequado, né? Da extinção do comportamento errado e a modelagem daquele comportamento que é o mais correto, mais adaptativo naquele momento. Então é basicamente isso, né? Não sei se ficou claro para vocês. Se tiverem mais alguma pergunta sobre isso, podem colocar aqui. E aí eu quero então trazer para vocês só algumas dicas. Não dá pra gente explorar muito, né? Mas aguardem até o final que tem novidades nessa live. Então eu só quero explorar com vocês um pouquinho de dicas de adaptações. Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, uma questão de adaptação, as adaptações, elas são adaptações curriculares, é tudo aquilo que você faz ou orienta o professor a fazer de uma forma diferente daquilo que ele faz na maioria das vezes. Então, quando o aluno tem essa dificuldade de interação, e você precisa que ele faça alguma coisa, você pode sugerir adaptações metodológicas. Então, metodológica envolve o tempo de atividade, o tempo de uma determinada atividade, o lugar que ele vai sentar em sala, o ideal é que ele fique mais próximo do professor, a disponibilização de um profissional de apoio, quando é identificado que é necessário esse profissional de apoio. Vale lembrar que todo aluno com autismo tem direito a um professor de apoio, desde que seja comprovada essa necessidade. E quem comprova a necessidade é a escola e não o profissional externo. Porque tem muitos alunos com autismo leve, que lidam muito bem com a rotina, que vão bem pedagogicamente, que não precisam desse professor o tempo todo, né? Então é importante a gente estar atento sobre isso. Esse é um ponto super polêmico, mas que eu gosto de ressaltar. A lei é muito clara, em comprovada necessidade, o aluno terá direito a um acompanhante especializado, né? Aí uma ideia, então, de flexibilização metodológica, né? Eu vou dar um exemplo até do Davi, que ele me contou numa escola que ele estava no ano passado e que foi sensacional, assim. Então, o Davi, e em geral as pessoas com autismo, podem ter alguma dificuldade de coordenação motora global, né? Então, o Davi nunca foi bem no futebol, por exemplo, ele gostava muito quando era pequenininho, mas ele não tinha a habilidade do jogo. Ele tem muitas outras habilidades, mas não para o futebol. E aí teve o professor fez uma proposta, estava ensinando ali os conceitos e ia fazer o jogo de futebol, e o Davi não quis participar. O que o professor sugeriu? O professor perguntou para ele como que ele poderia participar então da aula, e aí ele se propôs a ser repórter do jogo, né? Então ele foi narrando as jogadas e depois ele entrevistou os demais alunos e o próprio professor quando terminou o jogo. Então, sensacional! Isso é um exemplo de adaptação metodológica e até curricular, eu diria, porque a ideia do professor é que o aluno entenda o jogo, que o aluno jogue, que o aluno participe. No caso do Davi, como isso não era algo que ele queria e ele não estava confortável, quando ele narra o jogo, ele também está mostrando que ele entende das jogadas, ele também está mostrando que ele entende do fluxo do jogo, e ele está fazendo entrevista depois com as pessoas, que também faz parte do contexto do jogo de futebol. Então, achei sensacional, assim, né? Elogiei horrores do professor, fiquei mega feliz de ver o quanto que o professor estava fazendo para integrar o Davi em turma, para fazer esse trabalho ali de adaptação, né? Aí uma sugestão de adaptação, de flexibilização de avaliação.
né? Então tinha um aluno numa escola que eu trabalhei, que ele tinha lá um autismo e tinha também comorbidade com TDAH e um nível, uma deficiência intelectual leve, né? Então já era mais significativo. Então esse aluno, a gente ao invés de aplicar a prova em sala de aula para ele, a gente aplicava numa sala separada com tempo estendido e nós fazíamos uma formatação mais limpa das provas. O que que significa isso? Ele era terceiro ano, né? E a prova dele, ela era toda cheia de desenhos em volta e num determinado dia o aplicador percebeu que ele se distraía por muito tempo com aqueles desenhos em volta na página da prova. Então as provas deles eram impressas sem todo aquele desenho e a gente fazia a letra em caixa alta um pouquinho maior, então 2 números maior do tamanho normal, e a gente deixava um espaço maior para a resolução das questões. Então, aquela prova pesada, né, de um terceiro, quarto ano, que tem lá 4, 5 questões na mesma página, a gente fazia 2 questões e deixava um espaço grande para que ele pudesse escrever e colocar ali a resposta, e a gente também entregava para ele uma página de cada vez. Então, ele tinha ali somente uma página, e isso diminuía a ansiedade e fazia com que ele conseguisse compreender melhor o que precisava ser feito. Além disso, ele tinha, né, a oportunidade ali do aplicador para ler as perguntas para ele nessa avaliação, que também fazia com que diminuísse bastante a ansiedade dele, né? Então, esse é um exemplo de flexibilização de avaliação. E aí, alguma questão de diferenciação de currículo também, né? Uma ideia aqui de uma diferenciação curricular. Então, eu tinha também um aluno, né, de quarto ano, uma aluna, na verdade, de quarto ano, que tinha um grau de autismo, e só autismo, e ela tinha uma dificuldade ali em especial com questões de vários... questões de matemática com vários comandos, né? Então, aquele enunciado grande, no quarto ano eles já começam com 2 comandos para responder nas questões. E aí, no caso dela, como ela tinha essa dificuldade de identificar o que era para responder na prova, a prova dela, ao invés de ser aquele enunciado grande, a gente fazia um enunciado resumido, mais direto, sem tanta contextualização. E aí a gente dividia os comandos. Então, se a questão tinha 2 comandos, a gente dividia essa questão em 2 questões. O comando 1 e um espaço para resposta, o comando 2 e um espaço para resposta. Então, eu mexi de alguma forma no currículo, porque o critério seria compreender e responder questões com 2 comandos na avaliação. No caso dela, ela não conseguia. Então, a gente fazia a mesma questão e dividia em 2 comandos. E assim, a gente estava fazendo uma alteração no currículo que é pequena, né, que não demandava tanto da escola e tudo mais, não interferia tanto na estrutura do que essa criança estava aprendendo, mas que para ela fez toda a diferença nessa aquisição dos resultados. Certo, pessoal? E aí é importante também, assim, né, nós entendermos. O aluno com autista, ele é um aluno do professor regente. Então, o professor regente é responsável por dar todo o conteúdo para esse aluno, por fazer as adaptações, por organizar, né, metodologicamente o que vai ser diferente para esse aluno. Claro que com o nosso auxílio, com o auxílio do profissional externo e com aquilo que ele percebe do dia a dia de sala de aula, mas é o professor regente da turma que tem que preparar o material para esse aluno, né? Então esse é o papel dele é a educação, o direito que esse aluno tem como qualquer outro aluno da turma dele. Qual que é o papel do professor de apoio? Quando esse aluno precisa de um professor de apoio? É auxiliar na execução. Então, gente, muito cuidado com isso, vocês que estão nas escolas, né? Os professores regentes, eles têm uma tendência de atribuir ao professor auxiliar tudo aquilo que é para ser feito com aquele aluno, e não é o professor auxiliar que tem que fazer. O auxiliar, ele executa apenas. Ele senta do lado do aluno quando o aluno não tem autonomia de fazer sozinho, e ele vai auxiliando ali, trazendo o aluno para perto. Ele vai auxiliar também nos momentos de crise, fazer às vezes essa retirada do aluno de sala, ajudar ele a se acalmar. Então, o professor auxiliar, ele é executor daquilo que o professor regente dita como regra, como estrutura, como o conceito, o conteúdo que tem que ser trabalhado com aquele aluno. E qual que é o nosso papel, então, diante disso? É fazer a orientação dessas 2 pessoas, né? Então, nós precisamos
ter clareza do diagnóstico, nós precisamos fazer toda a investigação de quem é esse aluno, como é que ele funciona, como que essa mãe trabalha com ele em casa, se ele estuda, se ele não estuda, qual que é o potencial cognitivo que ele tem, acolher o profissional externo, falar que orientações que o profissional está trazendo, essas orientações são passíveis da gente realizar na escola ou não são, né? O que cabe a nós, o que cabe à família, o que eu preciso cobrar da família. Então a gente faz toda essa investigação e delineamento das estratégias e a gente orienta o professor regente e a gente orienta o professor de apoio. Então o nosso trabalho é um trabalho de suporte e eu, né, sempre acrescento que a gente também precisa estar próximo e ajudar a mediar as situações de crise. Claro que a gente tem que considerar que a gente não vai estar na escola o tempo todo e que a gente tem que treinar os profissionais, o professor e o professor de apoio, para estar lidando com essas situações de crise. Porém, se você não for lá, não fizer junto com eles, não vivenciar com o professor a crise, não fizer uma mediação junto, você nunca vai saber o que vai funcionar ou não. Então, a gente digamos que coletamos informação do profissional externo, né, que é quem tem que nos orientar sobre como lidar com a crise do aluno, os gatilhos, o que vai ocasionar e como que eu faço para esse aluno ficar tranquilo. A gente tem que ir lá e aplicar e ver o que funciona e o que não funciona, e a partir da nossa aplicação dessas técnicas, dessas práticas, a gente orienta para que o professor de apoio, o professor regente, dê continuidade a essas estratégias que funcionam. Tá certo? Então, pessoal, era isso e vamos lá então a nossa novidade. Então, eu já tinha falado lá no nosso grupo de WhatsApp, mas para vocês que estão aqui na live em primeira mão, eu gostaria de anunciar que o nosso workshop sobre atendimento de alunos com autismo está com inscrições abertas. Então, as inscrições, né, você já pode se inscrever, o link tá lá na nossa bio, né, já tá lá tudo certinho para você fazer as inscrições. O nosso workshop vai ser no dia 19 de abril agora, né, então vai ser ao vivo, vão ser 3 horas de aula só sobre autismo, onde eu quero trabalhar com vocês um pouco do que a gente viu aqui, mas ampliar tudo que a gente viu aqui, falar muito mais de questões diagnósticas, falar sobre questões de comportamento e principalmente eu quero trazer para vocês muita estratégia de como lidar com esses alunos em sala de aula, né? Estratégias de comportamento, estratégias de adaptação metodológica, de adaptações curriculares, né? Então, já está lá, quem está aqui na live está sabendo em primeira mão, né? Então, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Se vocês quiserem também tá sinalizando, quem se inscrever na live pode me mandar mensagem sobre o que mais que vocês gostariam que fosse abordado na live. O material já está prontinho, mas eu quero também, né, fico à disposição para estar fazendo as adaptações ainda até o dia 19 para a gente poder conversar, para a gente poder ter um momento de troca muito rica. A nossa live vai ser ao vivo, né? Então vocês vão poder participar, vão poder interagir comigo, trazer perguntas, até casos que vocês queiram trazer para discussão, para ter dicas de como resolver, né? Tá num valor bem bacana, bem acessível, vocês podem consultar lá. E nessa live também vai ser uma live assim, qual que é o formato que eu tô organizando essa live? Ela vai ser num formato de como se fosse realmente uma orientação para professores, inclusive se vocês quiserem enviar convites para professores que queiram participar, dessa vez a gente vai abrir também para professores, né? Mas o foco vai ser no trabalho do psicólogo escolar. Então eu quero falar com os professores e com vocês como vocês devem falar com o professor, que tipo de orientação eu dou para o professor em sala de aula para que ele possa trabalhar. E vai ter material também, né? Então, na live mesmo eu vou disponibilizar para vocês um material muito bacana que vocês podem usar, inclusive nas capacitações. Então, é material pronto, gente. Depois desse workshop, se você quiser fazer uma capacitação com seus professores, com a sua escola, oferecer até para as outras instituições, você vai ter o conteúdo e vai ter o material para fazer isso também. Então, muito rico, muito bacana. Né, espero que vocês gostem da proposta, espero contar com vocês lá, convidem outras pessoas, divulguem isso, né, ajudem a divulgar, porque eu acho que esse mês
como mês de conscientização do autismo, né? A gente teve ali o videozinho com o Davi, teve a live de hoje e para fechar esse mês eu quero disponibilizar para vocês esse workshop, né? Muito completo e de uma forma bastante interativa. Tá certo? Muito obrigada pela participação de cada um de vocês nesse momento. É muito bom sempre ter cada um de vocês aqui comigo, eu fico sempre muito feliz de estar dividindo o conhecimento de vocês e principalmente de ver o interesse de vocês em aprender mais sobre psicologia escolar. O autismo daí é um tema que mexe com o meu coração por muitas coisas, né? Em especial pelo meu pequeno, que já é do meu tamanho, mas que vai ser sempre meu pequeno no meu coração. Então, estou muito feliz de estar dividindo tudo isso com vocês. Cris, o workshop vai ser no dia 19, vai ser ao vivo, mas vai ficar gravado sim. E eu vou disponibilizar para vocês o material e a gravação também. Então, mesmo para quem, né, eu vou assistir, mas é muito difícil para mim lembrar de tudo, então vocês vão ter acesso também às gravações e a todo o material, tá certo? Mas tá lá no link da bio, então lá na bio você consegue acessar o link para compra, isso mesmo, Jerly, isso mesmo. Você consegue acessar o link para compra e consegue também todas as informações. E de qualquer forma, gente, eu fico à disposição. Então, na dúvida sobre o workshop, podem me mandar perguntas por aqui, ou pelo WhatsApp, né, ou lá pelo nosso grupo. Então, fico super à disposição para atender vocês e conversar e tirar todas as dúvidas. Um beijo, um ótimo final de semana, que seja um dia abençoado e continuem com a gente, né? A Vínculos continua aqui com vocês e para vocês. Beijo no coração e obrigada, pessoal!